O ministro Teori Zavascki, do STF, determinou que o juiz Sérgio Moro envie para a corte todas as investigações relacionadas ao ex-presidente Lula. Vamos a São Paulo falar com a Renata Lopretti. Renata, boa noite. O que é que muda com essa decisão agora? Boa noite, Doni. Você vê que a gente pode passar a tarde e a noite aqui organizando as notícias e que sempre chegam as novas e fazem um strike aqui na nossa organização. Na prática, o ministro Teori, com as pessoas com quem ele já conversou, ele está fazendo muita questão de explicar que essa decisão, na origem, teria menos a ver com o ex-presidente Lula e mais com o fato de que essas gravações citam pessoas com prerrogativa de foro, a começar pela presidente Dilma, e que, portanto, tudo isso teria que ir para o Supremo. Mas para entender melhor as consequências, Doni, da decisão que o ministro Teori tomou agora à noite, a gente vai a Brasília conversar com o repórter Murilo Salviano, que tem mais detalhes. Murilo, boa noite. Na prática, como é que as coisas ficam agora? Porque a gente sabe que tem um festival de liminares e de recursos correndo por aí. O Tribunal Federal determinou que todas as investigações relacionadas ao ex-presidente Lula venham aqui para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, ele tira das mãos do juiz federal Sérgio Moro a condução dessas investigações contra o ex-presidente Lula. O ministro Teori Zavascki também determinou que todas as escutas telefônicas que envolvem foro privilegiado, que envolvem pessoas cobertas pelo foro privilegiado, como a presidente Dilma Rousseff, corram sob sigilo. E o ministro também determinou que o juiz federal Sérgio Moro, ele encaminhe um documento em até 10 dias, falando aí sobre a atuação dele nesse processo, e depois disso, dessa resposta do juiz federal Sérgio Moro, é que o Supremo vai determinar que parte da investigação fica aqui em Brasília e que parte vai correr lá na Justiça Federal do Paraná. E essa decisão do ministro Teori Zavascki, ela atende uma ação da Advocacia Geral da União que diz que o juiz federal Sérgio Moro colocou em risco a soberania nacional. E, Renata, é importante deixar claro, como tem esse festival aí de ações envolvendo o ex-presidente Lula no Supremo, é importante deixar claro que essa ação das investigações, essa decisão sobre as investigações não tem nada a ver sobre a nomeação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil. A nomeação de Lula continua suspensa. Inclusive, nesse festival aí, teve mais notícias aqui em Brasília em relação a isso. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para retirar Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, como relator dessa ação que suspende a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E, além disso, a Advocacia Geral da União também já anunciou que vai recorrer ao plenário do Senado contra a decisão do ministro Luiz Fux, que rejeitou derrubar o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Renata. Obrigada pelas tuas informações. Murilo, a gente vai conversar muito aqui no Jornal das 10 sobre essa decisão do ministro Teori, mas vamos antes colocar umas notícias relacionadas a isso. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma fez o discurso mais exaltado dela até aqui, para se defender, diz que existe um golpe em curso, que não existe nenhum crime que justifique o pedido de impeachment dela, e fez isso diante de uma plateia de advogados, juristas, procuradores, pessoas contrárias ao impeachment. Ela fez tudo isso enquanto na Câmara, no segundo dia da reunião da comissão especial que trata do impeachment, o relator decidiu, o presidente da comissão, na verdade, decidiu que a delação do senador Delcy Amaral vai ficar fora do processo do impeachment. Vamos ver a reportagem. Na sessão de hoje, o presidente da Comissão Especial do Impeachment anunciou que a delação premiada do senador Delcy do Amaral não será mais considerada no processo contra a presidente Dilma. É quase um consenso, porque o espírito de todos aqui é respeitar a Constituição, o regimento, a decisão do Supremo e, ao mesmo tempo, dar a celeridade possível com bases legais. A decisão agradou o PT e a oposição. A própria inclusão era uma flagrante ilegalidade. Ela foi feita de uma maneira sorrateira. Eu sou da teoria de que nós temos que nos ater exclusivamente à questão das pedaladas fiscais, por uma questão de formalidade. Isso já é, por si só, muito grave. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma reuniu juristas no ato contra o afastamento dela do governo. Ela voltou a falar numa tentativa de golpe e repetiu que não vai renunciar. Aqueles que pedem a minha renúncia mostram a fragilidade
da sua convicção sobre o processo de impeachment. Porque, sobretudo, tentam ocultar justamente esse golpe contra a democracia. E eu posso assegurar a vocês que eu não compactuarei com isso. Por isso, não renuncio em hipótese alguma. Pode-se descrever um golpe de Estado com muitos nomes, mas ele sempre será o que é: a ruptura da legalidade, atentado à democracia. Sem citar o juiz Sérgio Moro, Dilma criticou mais uma vez a divulgação dos grampos telefônicos. A democracia é afrontada e ameaçada quando o encarregado de executar a justiça opta por descumprir as leis e a Constituição. Um executor da justiça não pode assumir como meta condenar adversários, ao invés de fazer justiça. Não pode se transformar em militante partidário. Pode ter suas convicções, mas essas convicções partidárias não podem iluminar suas decisões. A justiça brasileira fica enfraquecida e a Constituição é rasgada quando são gravados diálogos da Presidenta da República sem a devida, necessária e imprescindível autorização do Supremo Tribunal Federal. A presidente deixou o salão sob gritos da plateia. A Associação de Juízes Federais defendeu a legalidade da gravação e da divulgação das conversas. Pelas informações que constam do processo e que foram divulgadas, não há nenhuma ilegalidade, por conta que as interceptações foram deferidas por um juiz competente, havia indícios de autoria e de materialidade, e que, portanto, estavam dentro desse contexto. A interceptação foi legal, válida. O levantamento do sigilo está previsto na lei. O advogado-geral da União mandou um recado para a oposição. Nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, isto é, acompanhando o processo de impeachment, para que, uma vez desencadeado, ele tenha sua tramitação dentro daquilo que a lei prescreve. Se houver alguma transgressão à lei ou a determinações judiciais, por óbvio, a justiça será procurada. O governador do Maranhão, que já foi juiz, endureceu o discurso em defesa do mandato de Dilma. Esse não é um julgamento político puramente, não é uma moção de desconfiança do parlamentarismo. É preciso que haja causa previsto na Constituição. No Senado, a oposição rebateu. Nós aqui estamos seguindo à risca o que o Supremo Tribunal Federal determinou. Agora, quanto ao mérito, isso será julgado por nós. Não cabe à presidente da República querer fazer juízo de valor e impor o seu pensamento, a sua ideia ou a sua conclusão ao plenário do Senado Federal. Já os petistas estavam otimistas com o encontro entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os ex-presidentes Lula e José Sarney. O que a gente sabe da conversa é que foi uma conversa muito boa. Então, o ex-presidente Lula, independente de ser ministro, vai estar aqui, conversando um a um com os parlamentares. Eu acho possível a gente construir uma maioria em torno de 200 votos para evitar a aprovação do impeachment. Depois da reunião com Lula e Sarney, Renan mudou o tom do discurso. Eu defendo o impeachment, mas o impeachment, ele pressupõe uma caracterização penal. Ele tem que comprovar o crime de responsabilidade do presidente da República. Na medida em que isso não é comprovado, nós não podemos chamar de impeachment. Já o presidente do PSDB apostava num acordo com o PMDB depois do encontro com o vice-presidente Michel Temer no dia anterior. Como é que foi sua conversa com o vice Michel Temer? Olha, uma conversa republicana entre presidentes de dois dos maiores partidos brasileiros sobre o futuro. É mais do que normal e até aconselhável que nós conversemos sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e saídas para a crise. Nós estamos nos dispondo, se aprovado o impeachment, a contribuir para construir uma agenda emergencial para o Brasil.
Bom, vamos abrir a nossa primeira conversa aqui de hoje no Jornal das 10. Em Brasília estão a Cristiana Lobo e o Gerson Camarote. No Rio estão o Doni Denucci e o Merval Pereira. Gente, vamos começar aí pela notícia mais fresquinha. Merval, o ministro Teori está fazendo questão de deixar claro para as pessoas com quem ele está conversando que a questão toda dessa decisão dele é a presença de pessoas com prerrogativa de foro, a começar a presidente Dilma, nas conversas gravadas. E está todo mundo dizendo, olha, mas continua lá a decisão do ministro Gilmar, que vai ter que ser analisada pelo plenário, sobre a posse ou não do ex-presidente Lula na Casa Civil. No entanto, parte do que o ministro Gilmar havia decidido está invalidado agora por essa decisão do Teori, porque o material todo relativo ao ex-presidente Lula vai para o Supremo. Confere? O ministro Gilmar Mendes, na verdade, não tinha decidido que voltaria para Curitiba. Era uma volta automática, já que ele não é ministro, volta para Curitiba. Mas, na verdade, o que o Lula queria, o Zavascki deu hoje, que é a proteção do Supremo. O Lula, na verdade, ele não quer ser ministro, ele quer a proteção do Supremo. Se ele tiver a proteção, enquanto ele tiver com a proteção do Supremo, tá bom para ele, não tem, porque ele continua trabalhando informalmente e protegido pelo Supremo, isso é que ele quer. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco, viu, Renato, com algumas pessoas mais próximas do ex-presidente. Essa decisão do Teori Zavascki foi recebida com um alívio. Por quê? A grande preocupação era a possibilidade que deve ter uma viagem do ministro Gilmar Mendes. Então, isso poderia ficar para daqui a 2 semanas a decisão. Então, apavorava todo o núcleo mais próximo do ex-presidente a possibilidade do Lula ficar durante 2 semanas sem uma definição do Supremo Tribunal Federal. E agora, isso foi recebido com muito alívio, essa decisão do Teori Zavascki, porque, pelo menos, essa questão que o Merval coloca de estar num foro especial do Supremo Tribunal Federal, tira ele da mira do juiz Sérgio Moro, que era o que mais apavorava o PT. E dá a ele força política para negociar, mesmo sem ser ministro. Porque você vê que o Renan já deu uma recueta aí, o PMDB já começou a tatear para ver até onde vai. Quando o Marcelo Odebrecht resolveu fazer a delação premiada, eu achei que o PMDB todo ia para o impeachment mesmo, porque agora acabou, não tem mais volta. Com essa decisão do Supremo, do Teori, o Lula ganhou uma força e nos próximos dias, até o Supremo decidir definitivamente, ele vai estar com toda a possibilidade de negociar com o PMDB. E certamente o PMDB vai recuar dessa decisão de antecipar para o dia 29 o rompimento. Já estava num processo de ir para mais adiante, exatamente porque o Lula estava atuando ali na negociação e eles estão querendo ver qual é a força do Lula, né? Está tendo agora, inclusive, uma reunião no Palácio Jaburu. Pelo menos até agora, até eu entrar aqui, a determinação era que houvesse a manutenção dessa data, dia 29, apesar dos apelos do Renan Calheiros. Então, a ordem estava sendo contabilizada agora à noite no Palácio do Jaburu, 70% dos 119 votos ali do Diretório Nacional. Eles dizem que não vão mudar. Agora, eu acho que essa decisão do ministro Teori de mandar para o Supremo e, sobretudo, de pedir explicações ao juiz Sérgio Moro, isso combina muito com o discurso que a gente viu hoje no Palácio do Planalto, que a presidente Dilma mudou o tom. Ela mudou o tom para atacar a justiça, falou várias vezes sobre questões relativas ao juiz Sérgio Moro, ao ministro Gilmar Mendes, sem citar nomes, é claro, mas o governo, a estratégia do governo e do PT passou a ser a de fazer um embate direto com a justiça. Eu diria que se até aqui a resposta padrão do governo era aquela que decisão da justiça não se discute, cumpre-se, não é mais. Agora a ideia é discutir, sim. E até agora à tarde, né, a derrota do governo, da defesa do ex-presidente Lula, da própria AGU, estava sendo no STF de 4-0, pelas decisões dos últimos dias. Essa configura a primeira decisão mais favorável ao governo e à defesa do ex-presidente Lula. Essa daí, Doni, do ponto de vista imediato, vale pelos 3 gols anteriores, vale pelos 4. Eu queria só complementar o que a Cristiana disse. Eu acho, Cristiana, que muito a rigor, a presidente já entrou em guerra aberta
com a Justiça, desde o episódio das gravações, ela já estava ensaiando isso, desde o episódio da condução coercitiva do ex-presidente Lula, e quando das gravações na semana passada, ela escancarou isso. O que ela fez hoje no Palácio foi elevar isso de tom, e eu acho, Cristina, que tem um ponto que você está super certa, que é o seguinte: visivelmente o governo resolveu apelar ao Supremo. Por quê? Porque o governo foi ver ali os votos na prancheta e chegou à conclusão de que está muito perigoso, de que ele não tem nenhuma segurança hoje sobre ter os 172 votos na Câmara. Então, todo esse discurso hiper radicalizado da presidente hoje no Palácio, eu entendi, entre outras coisas, como um apelo para o Supremo resolver essa questão. Se vai ser assim ou não, a gente ainda não sabe. A gente não sabe. Sem conseguir resolver na política, né, Renata? O governo resolveu enfrentar no jurídico. Eu acho que Camarote e eu estivemos no Palácio. Foi uma cerimônia que eu nunca vi na minha vida. Uma cerimônia, primeiro, que demorou 3 horas, até mais de 3 horas. Isso, a falta de paciência da presidente com discursos alheios, isso é inusual. E o tom, ali virou um palanque mesmo. Então, isso que me surpreendeu. O que resta, Renata? O que resta é ir para essa seara política, jurídica, e porque a política é impressionante, como eu estava ontem, a avaliação feita na comissão especial. O Planalto ainda tinha 30 votos dos 35 necessários, né? Hoje é 28. Não, já tinha caído para 20. Então, era, inclusive, essa solução que foi dada hoje, da questão de não aceitar a delação do Delcídio do Amaral, simplesmente é porque o pessoal viu que isso daí poderia atrapalhar o trâmite, poderia voltar um pouco mais. Então, a estratégia foi, tudo bem, vamos passar isso daí, tirar a delação... E por que pegava a oposição também, né? Sim, também. Mas, olha, a gente tem que ficar atento, porque o movimento para ir contra o impeachment no Supremo está começando a ser formado pelo PT, porque alegando que o Renan já disse, pelo PMDB também, que impeachment sem uma razão não é impeachment, eles já estão discutindo se pode entrar o Delcídio ou não, eles estavam armando uma história para ir para o Supremo e dizer que o impeachment estava sendo feito fora da legalidade, né? E esse é um segundo passo, porque se eles estão derrotados na Câmara, eles vão arranjar alguma coisa para ir para o Supremo, tentar parar o impeachment também no Supremo. E além de todo o discurso inflamado, hoje teve uma tremenda incongruência que a gente tem que citar, que é o seguinte: em todas as declarações lá no evento, você teve ataques ao Ministério Público, à Polícia Federal, à OAB, a juízes federais, à imprensa. E o evento, os discursos eram, teoricamente, a título da defesa da democracia. Só que foram todos mirando exatamente nas instituições que garantem o pleno funcionamento da democracia. Isso é bem interessante. Tem alguns marcadores para a gente observar nos próximos dias. Um é o que o PMDB vai fazer, se ele vai mais se afastar ou mais atender esses apelos aí do ex-presidente Lula. E a Lava Jato, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque agora a gente fala de um processo que está correndo bem mais lentamente na Câmara contra o presidente da Casa. O Conselho de Ética resolveu pedir à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo que compartilhem com os deputados os dados de suas próprias investigações sobre Eduardo Cunha. Numa reunião de pouco mais de 2 horas, o Conselho de Ética decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República que compartilhem o processo e as investigações contra Eduardo Cunha. O Conselho tentou votar a proposta, mas como não tinha deputados suficientes, o pedido foi feito pelo presidente José Carlos Araújo. Eduardo Cunha está sendo processado na Câmara por suspeita de ter mentido na CPI da Petrobras, quando disse que todas as contas dele eram declaradas à Receita Federal. Com o compartilhamento dos dados, a acusação contra Cunha na Câmara pode ser ampliada e incluir também a acusação de que Cunha recebeu propina. Os integrantes do Conselho de Ética conheceram hoje a defesa apresentada ontem à noite pelos advogados de Cunha. A defesa indicou 8 testemunhas, entre elas 2 advogados suíços. Segundo o presidente do Conselho, José Carlos Araújo, a vinda das testemunhas do exterior deve ser paga pela Câmara
Questionado sobre os custos, o advogado de Cunha disse que preço alto é cassar o mandato de um parlamentar sem direito à defesa. E a ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, deu 72 horas para o novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, se manifestar sobre a declaração de que ele pretende afastar, sem apuração, policiais federais suspeitos de vazarem informações. A declaração recebeu muitas críticas e foi questionada no tribunal pelo PPS. O Ministério da Justiça disse que ainda não recebeu notificação do tribunal.